a quantidade de incêndios neste final de semana. Estava, inclusive, conversando com o pessoal da assessoria do Corpo de Bombeiros, que me confirmou que só sábado foram 3 aqui em Aracaju, região metropolitana. 2 em Nossa Senhora do Socorro, um deles, inclusive, né, com vítima, 2 pessoas morreram. Teve também um outro no conjunto Albano Franco, na Avenida Visconde de Maracaju, no 18 do Forte. A gente vai ao vivo agora com o repórter Lucas Moura, que vai fazer esse balanço para a gente, contar quais as causas desses incêndios. Inclusive, ele está com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, o Jairo Cruz, que gentilmente atendeu aqui a nossa solicitação de entrevista para esclarecer a população a causa desses incêndios e como é que a gente pode se prevenir, né, Lucas? Boa noite para você. Muito boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, Mariana, impressionante, 3 incêndios registrados em um período aí de menos de 24 horas. E chama a atenção que todos eles também na região da Grande Aracaju. 2 no município de Nossa Senhora do Socorro e 1 aqui na capital aracajuana. Em ordem cronológica, para a gente poder situar o nosso telespectador, o primeiro teria sido o mais grave de todos, vitimou um homem e uma mulher. Foi um registro de incêndio no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, na madrugada do sábado, dia 25. De acordo com as informações passadas pelo próprio Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram principalmente no quarto do casal. Apenas uma perícia que deverá ser realizada, e daqui a pouco nós conversaremos sobre esse assunto, trará de fato informações sobre o que teria causado esse incêndio. No mesmo dia, também no sábado, aí já na região da Maracaju, aqui em Aracaju, nós tivemos ali na região da Zona Norte, por volta das 9 horas da noite, um incêndio que foi registrado em um dos prédios, né, dali da região. Não houve vítimas, mas danos materiais sim foram registrados e, portanto, a gente tem também curiosidade para saber o que teria motivado esse incêndio. Ainda no mesmo dia, e a gente volta para Nossa Senhora do Socorro, desta vez no bairro Piabeta, às 10 horas da noite, 1 hora depois, nós tivemos o registro de um princípio de incêndio naquela área. Não houve vítimas, mas houve também danos materiais, segundo a corporação. Para poder falar sobre estes casos e sobre os cuidados que todos nós devemos tomar, eu estou aqui com o Tenente-Coronel Jairo Cruz, ele que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros e hoje, especialmente, é superior de dia também. Então, é o superior que está aqui, de alguma forma, vou usar essa expressão, Tenente-Coronel, tomando conta da corporação no dia de hoje, gentilmente conversa conosco. Tenente-Coronel, primeiro comentar esse número expressivo, 3 incêndios registrados em menos de 24 horas, todos na Grande Aracaju. Chamar atenção para vocês, não é normal um fluxo desse em um único dia, né, Tenente-Coronel? Sim, realmente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. E todos que nos acompanham neste momento. Realmente, final de semana movimentado para as guarnições do Corpo de Bombeiros que estavam de plantão, visto que neste último final de semana nós atendemos cerca de 50 ocorrências e dessas 50 ocorrências, algumas chamaram a atenção. E dessas que chamaram a atenção, 3 incêndios foram realmente relevantes. Gostaria de destacar primeiramente os 2 incêndios que aconteceram à noite, incêndios de menor potencial, visto que por volta das 21 horas do sábado 25, o Corpo de Bombeiros atendeu a um princípio de incêndio no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Neste caso foi apenas danos materiais. Mas logo em seguida, às 22 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu a outro incêndio, nesse caso já foi no bairro 18 do Forte, onde uma loja comercial veio a incendiar. Neste caso, tivemos um médio incêndio, já que todo o comércio que estava ali, todo o produto foi totalmente queimado, a loja foi totalmente comprometida, mas felizmente tivemos também apenas danos materiais. Mas infelizmente o incêndio que mais chamou a atenção da corporação, e acredito, né, de todos que nos acompanham neste momento, de todos que acompanharam as notícias pelas redes sociais, pelas diversas mídias, foi um incêndio que ocorreu logo na madrugada do último sábado 25, no município de Nossa Senhora do Socorro, no conjunto Albano Franco. Também lá tivemos um médio incêndio, Lucas, onde, ainda que esse médio incêndio tenha se concentrado apenas em um cômodo da residência daquela edificação, infelizmente,
as guarnições que atenderam aquela ocorrência, guarnições essa, nossos bombeiros que ficam situados no município de Nossa Senhora do Socorro, após debelar todas as chamas, depararam com 2 vítimas em óbitos, em óbito, já que um casal, onde um deles era cadeirante. Infelizmente, foi essa situação, foi esse o cenário que as guarnições, homens e mulheres que estavam extinguindo aquelas chamas, depararam após controlar o incêndio. Realmente, infelizmente, esse incêndio vitimou 2 pessoas. Quando nós vamos atender uma ocorrência, o que nós pensamos espero que tenha apenas danos materiais. Mas, infelizmente, assim como aconteceu em 16 de janeiro de 2023, onde também no município de Nossa Senhora do Socorro, 2 crianças foram vitimadas por um incêndio, neste último sábado 25, também mais 2 pessoas foram vitimadas por mais um incêndio que aconteceu em nosso estado, Lucas. Infelizmente é muito triste, né? E a gente percebe pessoas que de alguma forma talvez possuíssem algum tipo de limitação de saírem do local, né? A gente tinha crianças no primeiro caso que o senhor traz, agora a gente tem uma pessoa que dependia da cadeira de rodas para a sua locomoção, então realmente são situações extremamente tristes. Agora, Tenente Coronel, o senhor traz a classificação, então, de 2 incêndios de porte médio e um princípio de incêndio, né? Vocês têm esse estudo para classificar o incêndio baseado em suas proporções? Como é que funciona essa classificação? Sim, geralmente o incêndio, quando classificamos em relação à sua proporção, nós classificamos da seguinte maneira: princípio incêndio, pequeno incêndio, médio incêndio, grande incêndio e incêndio extraordinário. O princípio de incêndio é aquele incêndio que começa numa cadeira, em um sofá e ali mesmo é controlado. Foi o que aconteceu na Piabeira. Exatamente. Já um médio incêndio, ou melhor, um pequeno incêndio, ele consegue alcançar mais de um sofá, uma cadeira e outros objetos que estejam ali presentes, mas se restringindo àquele cômodo. É um pequeno incêndio. Um médio incêndio não, é o que aconteceu nos últimos 2 incêndios do último sábado 25. Aquele incêndio, apesar de ter ficado restrito apenas em um cômodo, destruiu todo aquele cômodo, afetando ainda outros cômodos seguintes. Então, daí nós temos um médio incêndio. O grande incêndio é um incêndio que foi em mais de uma loja, por exemplo. E o incêndio extraordinário, nós podemos classificar, ou melhor, dar um exemplo de incêndio que atingiu toda uma edificação. Incêndios grandes que aconteceram em décadas passadas. Mas neste caso específicos, tivemos um médio incêndio, já querendo evoluir para um grande incêndio, não evoluindo devido à ação rápida das guarnições do Corpo de Bombeiros. E, infelizmente, no incêndio que aconteceu no Albano Franco, tivemos as 2 vítimas. E para que a gente descubra o que teria causado esses 2 médios incêndios e o princípio de incêndio, vai ser feito um estudo? Ou, em todos os casos é feito esse estudo ou apenas em alguns? Como é que funciona? Olha só, é uma pergunta muito interessante, Lucas, porque vai ter perícia, não vai ter perícia de incêndio? A perícia, nem todo incêndio tem perícia, visto que em edificações de caráter privado, caráter particular, a perícia só é realizada se o proprietário assim solicitar. Então, o Corpo de Bombeiros não pode chegar porque aconteceu um incêndio em seu estabelecimento, em sua edificação, e fazer uma perícia a bel prazer. Ele tem que ser acionado. No entanto, incêndios e ocorrências que envolvam vítimas, certamente, independente da vontade do proprietário ou não, como certamente também irá acontecer uma investigação policial, certamente o Corpo de Bombeiros irá sim realizar uma perícia e um laudo pericial, por meio de um relatório, será levado à população. Cerca de 30 dias esse laudo estará pronto e será levado a público. Ou seja, dos 3 incêndios, então nós temos que só o que aconteceu na madrugada em Nossa Senhora do Socorro, que vitimou 2 pessoas, só nele será feita a perícia, não é isso? Sim, só nele será feita a perícia, se os outros 2 não solicitarem. Se forem solicitados também a perícia, será feita nos 3 incêndios. O Corpo de Bombeiros vai fazer seu dever, seu papel constitucional, irá fazer a perícia nos 3 estabelecimentos, se nos outros 2 também forem solicitados, visto que é um estabelecimento, é uma residência de caráter particular. Mas neste do Albano Franco, iremos sim, deverá ser feita uma perícia, acredito mais tardar no dia de amanhã, visto que ali houve 2 vítimas. Então há uma necessidade de esclarecer, de levar à população quais foram as prováveis causas deste incêndio. Só para a gente esclarecer, nesses outros em que vocês não fazem de ofício, né, que vocês precisam ser solicitados, há algum tipo de custo para quem solicita ou não? É só um procedimento administrativo mesmo de pedir para fazer? Mais uma pergunta interessante. Muitas pessoas deixam de solicitar a perícia de incêndio porque irá pagar uma taxa. Não vou entrar em detalhes de valores, visto que essa taxa
tem sua atualização. Mas toda vez que você aciona o Estado, e no caso do Corpo de Bombeiros não é diferente, você vai solicitar uma perícia, aí sim você vai pagar uma taxa. Muitas pessoas deixam de solicitar por esse motivo. Mas é muito interessante, e se o proprietário tiver interesse, que a solicitação seja feita para que o incêndio não venha acontecer pelo mesmo motivo. Perfeito, e se evite uma tragédia maior e um possível futuro incêndio. Que dicas o senhor passa para a população, né? Porque são 3 incêndios, vidas foram colocadas em risco em 2 deles, em o terceiro, que na verdade na ordem dos fatos foi o primeiro, nós tivemos sim 2 vidas perdidas. Que orientações o senhor passa para a população? Sim, podemos, nessas situações, Lucas, são orientações em 2 vertentes. Primeiro, orientações para o lado doméstico, as residências que nós chamamos de caráter doméstico, para evitar, por exemplo, o que aconteceu de 16 de janeiro, que provavelmente acendesse uma vela e foram dormir. Ou seja, se você vai acender uma vela em sua residência, jamais se ausentar da mesma, ou deixar alguém vigiando, ou seja, alguém sob vigilância para estar o tempo todo observando aquela vela, aquele candeeiro, pessoas que gostam de acender ainda candeeiro dentro da sua casa. Então, jamais deixar sem vigilância, objeto como esse. Em cima de um mármore, bem como se você fosse ausentar por muito tempo de sua residência, desligar todos os equipamentos eletrônicos e sempre informar alguém que está se ausentando da mesma. No caso de estabelecimentos comerciais, fundamental, primeiro, ter o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, comprovando que você tem todos os preventivos fixos no seu estabelecimento, na sua edificação comercial. Cuidado onde vai acondicionar seu material, seu produto de venda, mantê-los sempre ventilados. Muito importante ter a presença de uma brigada ou o seu pessoal devidamente treinado para que saiba agir em momentos de incêndio, já que o princípio de incêndio, Lucas, pode ser controlado por qualquer um. Um incêndio, uma lixeira, por exemplo, é um princípio de incêndio. Se você tiver o treinamento devido, deve agir. Se não, acionar o Corpo de Bombeiros por meio do número 193 na capital e em todo o estado o número é 198. Vai cair na emergência e certamente a unidade mais próxima será acionada, Lucas. Perfeito, Tenente Coronel, obrigado pela sua presença, pela participação e disponibilidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Mariana, volto com você. Obrigada, Lucas, pelas informações. 3 pessoas ficaram